Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o engenheiro civil Paulo César. É um prazer estar aqui com vocês na nossa live, aprendendo um pouco sobre como estudar no sistema EAD. A maioria das pessoas que entram nesse sistema tem uma certa dificuldade, então a gente, pensando nisso, separou esse momento para explicar para vocês, dar algumas dicas, algumas ideias de como melhorar o seu desempenho no sistema EAD, caso você já esteja estudando, caso você esteja aí pensando em fazer uma faculdade, um curso, ou até a gente está trazendo à tona aqui uma realidade do ensino atual, o pessoal do ensino médio aí que está trabalhando no sistema EAD. E pessoal, vou dizer bem, antes de a gente começar mesmo, é uma coisa que vai vir, vai permanecer. Então acho que é importante cada um de nós aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Para quem não me conhece, uma apresentação mais completa, sou o Paulo César, sou engenheiro civil, tá certo? Tenho pós-graduação em gestão ambiental, uma especialização em gestão ambiental e uma MBA em liderança e coach na gestão de pessoas. Atualmente sou tutor dos cursos de engenharia da Faculdade Anhanguera de Itapeva e também leciono no ensino médio as disciplinas de matemática e física, ok? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos a essa live. Eu espero que vocês possam adquirir muito conhecimento, aprender bastante coisa junto conosco aqui, ok? E vai deixando seus comentários, vai marcando seus amigos aí nos comentários para que mais pessoas possam adquirir esse conhecimento, aprender um pouquinho mais sobre o sistema EAD. Em específico, eu vou falar um pouco mais sobre o KLS 2.0, que é a metodologia que a Anhanguera aplica, ok? Então eu vou trazer para vocês essa diferenciação do sistema tradicional para o sistema KLS 2.0 e também vou trazer muitas dicas aqui para vocês para facilitar o desempenho de vocês, facilitar o estudo de vocês, para que vocês possam alcançar aí o êxito que vocês querem na faculdade, tá certo? Eu estou atento aos comentários, então caso você tenha dúvidas aqui, só deixar aí nos comentários aí na nossa página, no link aí do vídeo. E, à medida do possível, vou estar tirando as suas dúvidas, respondendo aí as perguntas que colocarem, tá certo? Quero agradecer também a Faculdade Anhanguera, que tem dado esse espaço para a gente poder trazer esse conhecimento para vocês. E também a nossa diretoria, nosso diretor aí, diretor William, ao gerente comercial também, a todo mundo aí que está trabalhando nesse período. Às vezes a gente acha que só porque a gente está em quarentena não está acontecendo nada. Pode ter certeza, a Faculdade de Anhanguera não parou, continua trabalhando, continua aqui oferecendo o melhor para vocês, tá certo? Bom, vamos por aquilo que interessa, Eu gosto muito de ser bem objetivo e a gente vai lá então para aquilo que interessa. Trouxe aqui para vocês uns slides, a gente vai acompanhar por eles a nossa live de hoje. Então, caso você queira anotar, lembre que essa live também vai ficar aqui disponível para você posterior a ela acabar, tá certo? Após ela acabar, ela vai estar aí disponível para você. Então não se preocupe quanto a você perder alguma informação, algum dado. Pode assistir quantas vezes você quiser, tá certo? E compartilhar e comentar. O importante é isso, você compartilhar e você comentar. Então marca mais pessoas e compartilha para que mais pessoas possam assistir. Muito bem. Aprendendo a estudar, O título da nossa live hoje é Como Estudar na Modalidade EAD, mas eu trouxe aqui para vocês uma apresentação que eu já utilizo há alguns meses, porque geralmente quando o aluno vem para a modalidade EAD, ele tem muita dificuldade de se adaptar. Então, em geral, eu costumo trazer para ele um esclarecimento de como funciona o sistema EAD, como funciona a modalidade, quais são os princípios, qual é a diferença do sistema tradicional, para que ele se localize dentro do método, ok? E a partir da localização dele, ele entenda quais são as ferramentas disponíveis, os métodos aplicados e assim ele poder distribuir o seu estudo, ok? Distribuir a maneira que ele vai estudar no decorrer do seu tempo aí disponível, Muitos falam que o EAD é fácil, não sei o que, é muito simples, EAD. Meu amigo, tire isso da sua mente que o EAD não é tão simples e não é tão fácil. Na verdade, ele exige do aluno muito mais disciplina, muito mais responsabilidade quanto à sua vida escolar, sua vida acadêmica, ok?
E para isso, o aluno precisa entender que ele precisa distribuir de maneira adequada todas as atividades que ele precisa executar no tempo que ele tem disponível. Para isso, então, a gente vai entender todo esse contexto e entender toda essa realidade do EAD e a partir daí a gente conseguir estabelecer uma estratégia funcional. A ideia dessa live de hoje é oferecer para você uma estratégia que funciona, que dá certo. E vai por mim, se você colocar os passo a passo tudo certinho como a gente vai explicar aqui hoje, com certeza vai dar certo, ok? Então bora lá. Trouxe para vocês duas frases que eu costumo, que eu gosto muito, na verdade, antes de a gente iniciar, que é o seguinte: a primeira é: para alcançar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para alcançar sabedoria, elimine coisas todos os dias. O que significa isso? O escritor dessa frase foi Lao Tse. E a ideia dessa frase é o seguinte: se você quer adquirir conhecimento, busque informações novas todos os dias. É importante que você mantenha o seu cérebro sempre ativo, sempre funcionando, sempre adquirindo novas informações. Mas se você quiser adquirir sabedoria, retire aquilo que é inútil para você. Porque no decorrer da nossa vida a gente vai adquirindo muitas informações e algumas delas passam a ser inúteis para a gente. E a segunda frase é o seguinte, olha só: o valor de todo o conhecimento está no seu vínculo com as nossas necessidades. Então o valor do conhecimento que a gente adquire está onde? Está no vínculo com as nossas necessidades. Para suprir minha necessidade, eu preciso adquirir algum conhecimento. E esse conhecimento só vai ter valor se ele suprir a minha necessidade. Aspirações ou ações do meu dia a dia. De outra forma, ou se não fosse assim, né, o conhecimento ele se torna um simples lastro de memória, né, capaz apenas de, como um navio que navega aí com demasiado peso, diminuir as oscilações da vida cotidiana. De Klutschevsky. O que significa isso? Que se o nosso conhecimento não for para atingir, resolver uma finalidade, ele simplesmente é um peso para a nossa mente. Então pense o seguinte: tudo que você vai adquirir nessa live de hoje é para quê? Para que você possa utilizar ela quando você for estudar, quando você for executar a sua vida acadêmica. Porque eu digo para vocês, a metodologia EAD, ela veio, e faz tempo já que ela existe, aliás, mas aqui no Brasil, aqui na nossa região, veio para ficar, principalmente de acordo com toda essa realidade que a gente está vivendo, né? A gente não esperava, por exemplo, a pandemia acontecer, né? Tudo ser bloqueado, os encontros presenciais serem bloqueados, e ninguém estava preparado para isso, a não ser as instituições que já trabalhavam com isso, em especial aqui a nossa faculdade de Anhanguera, né? Porque nossos alunos continuaram permanecendo com suas aulas, o sistema já funcionava e muito bem, então a gente seguiu aí com o nosso sistema normal. A princípio, é interessante então você entender que tudo que você adquirir hoje aqui, faça uso, pois senão ele vai se tornar somente um peso para sua mente, ok? Muito bem, costumo iniciar aqui a nossa fala em esclarecer para todos a diferença entre então metodologia tradicional e a metodologia do KLS 2.0. Lembre-se que eu estou tratando aqui de um assunto específico da Faculdade de Anhanguera para que você entenda, fechou? O KLS 2.0, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? É uma metodologia específica da Croton. Bom, vamos entender. Método tradicional. O que é o método tradicional? É um método que todo mundo já conhece. É aquele onde os alunos vão até a escola, a instituição de ensino, sentam em suas carteiras e recebem toda a informação que o professor disponibiliza para ele, ok? Nesse aspecto, essas três pessoas, ou penso assim, essas três entidades do método tradicional têm suas funções bem específicas, só que limitadas à sua área. Por exemplo, o aluno, ele é nada mais nada menos do que um vaso aberto, uma caixa aberta, né? Onde o professor, que é o único detentor do conhecimento e o único transmissor do conhecimento, pega esse conhecimento e coloca dentro da cabeça do aluno. Independente, e aí está uma questão nessa relação, que o professor, nesse caso, ele não tem o interesse de saber se o aluno entendeu aquilo que está dentro da caixa, dentro da mente dele.
Porque o aluno é simplesmente um depositário, uma caixa onde se coloca o conhecimento. E o professor só coloca o conhecimento dentro dali e esta é a responsabilidade dele. E a escola nada mais é do que um sistema onde essa herança cultural é passada de geração para geração. Então, é o lugar onde o quê? Onde se reproduz essa herança cultural escolar, ok? Onde todos que vão para a escola seguem esse mesmo método e passam isso adiante. Muito bem. Visto que o sistema tradicional é exatamente desse modelo, funciona assim, o aluno vai lá para a sala de aula, só cai na prova, né? O que o professor falar e o professor ensinar. Caso o aluno, por exemplo, quisesse saber um pouquinho mais, com certeza ele não vai desenvolver o hábito de pesquisa, né? Um hábito excelente de pesquisa. Por quê? Porque, na verdade, ele não se preocupa com avançar além daquilo que o professor está passando. Então, mesmo sem querer, o professor é um limitador de conhecimento para o aluno. Por quê? Porque somente o que o professor sabe é o que o aluno vai aprender, ok? E no sistema KLS 2.0? Primeiro, o que é o sistema método KLS 2.0? Para quem não sabe, a sigla KLS significa Croton Learning System, sistema de ensino Croton, né? A Croton é a maior rede de ensino superior do nosso país, e lembrando que ela faz parte do maior grupo educacional do mundo, ok? Que é a Cogna. Então a Anhanguera pertence à Croton, que por via pertence à Cogna. E dentro desse sistema foi elaborado, foi padronizado um sistema de ensino, e foi criado, na verdade, esse sistema de ensino padronizado, que é o KLS 2.0. Qual é a diferença do KLS 2.0? Que é uma metodologia específica, patenteada e somente da Croton, ok? Da rede Croton. Outras instituições pertencem à Croton também. Do sistema tradicional, qual que é essa diferença? Primeiro, no KLS 2.0, o aluno ele é identificado como um ser pensante, um ser que desenvolve o conhecimento. Ele não é mais somente um depositário de conhecimento. Ele passa a construir o seu próprio conhecimento com uma orientação. E é aí que entra o caso do professor. No sistema tradicional, o professor é o transmissor de todo o conhecimento. No sistema KLS 2.0, o professor, que é o detentor do conhecimento, ele passa a ser um orientador. Ele direciona o aluno para a sua construção de conhecimento. Ele fala, ó, segue esse passo, você vai conseguir construir o seu conhecimento assim, assim, assim. Porque ele passa a facilitar a aprendizagem do aluno, ok? Então, nesse caso, o professor procura ser, então, um orientador que facilita essa aprendizagem, sempre criando as situações que estimulem o conhecimento, estimulem a aquisição de novos conhecimentos e novas respostas, ok? E a escola? A escola deixa de ser uma reprodutora dessa herança cultural e passa a ser um espaço para a transmissão do saber, para a construção do saber, e ele passa a se dividir entre outras pessoas. Essa é a principal visão aí do método KLS 2.0 e essa é a principal diferença do método tradicional. Desta maneira, o KLS 2.0 é focado em alguns itens importantes. Primeiro, prática. Todo o material, né, e eu já vou falar aqui dos materiais didáticos de qualidade disponíveis, né? Então a gente tem prática, tem material didático de qualidade, tem a sala de aula invertida, tem os EDs e tem o Adaptive Learning. Qual a diferença entre esses itens? Primeiro, tanto a prática quanto os materiais didáticos, eles são elaborados pensando no quê? Pensando na situação do dia a dia do profissional. Então o profissional, ele quer aplicar o conhecimento que adquiriu na faculdade. Só que para isso, ele precisa saber aonde este conhecimento que ele construiu na faculdade vai ser aplicado. Desta maneira, a Faculdade Anhanguera e todo o sistema Croton elabora os seus materiais de que maneira? Ela tem parcerias com inúmeras empresas de todos os setores e dentro dessas empresas é feito estudos de casos, de situações, problemas do dia a dia da empresa. A partir dessas situações, problemas, é construído então um material didático, um material teórico que dá então o embasamento para o aluno
para ele conseguir resolver esse problema. Então a gente já vai falar um pouco sobre isso aqui, que é o seguinte, o aluno ele vai ter no seu material KLS 2.0, ele vai encontrar primeiro situações problemas, e essas situações problemas posteriormente vêm com o embasamento teórico, todas as ferramentas necessárias para a solução daquele problema, e ao fim o aluno consegue então olhar para a situação do problema, ver as ferramentas que ele tem disponível e consegue resolver esse problema. Por quê? Porque o material didático foi pensado exatamente no dia a dia do profissional. É estatisticamente comprovado que os alunos do sistema EAD têm um desempenho muito melhor no ENAD, né, que é o Exame Nacional do Ensino Superior. Pode ter certeza, faça essa pesquisa. A maioria dos alunos do EAD tem um rendimento muito melhor nessas provas de proeficiência. Por quê? Porque ele desenvolve ao longo da faculdade a disciplina, a responsabilidade com o conhecimento. Não estou dizendo que outras instituições não façam isso, outros alunos não façam isso, mas esse método faz com que a pessoa evolua nesse aspecto, desenvolva essa parte para que ele possa crescer, que ele possa se desenvolver. Outro item importante que está dentro do KLS 2.0 é a sala de aula invertida. E qual é a principal item dessa sala de aula invertida? Lembra do sistema tradicional? A sala de aula era o ambiente onde todo mundo se reunia e ali era passado adiante aquele conhecimento que o professor adquiriu, que ele adquiriu de outro professor e assim por diante, mas nada era construído, mas sim depositado. Na sala de aula invertida do KLS 2.0, o que acontece? Primeiro, o aluno não tem mais a sala de aula como esse espaço somente para isso. Na verdade, a sala de aula passa a tomar um outro lugar, um outro espaço. Como se trata da modalidade EAD, a sala de aula nada mais é do que a casa do aluno, o ambiente, né, residencial dele. Ou às vezes ele tem um escritório, tem um espaço específico para isso. Mas o aluno inicia os seus estudos dentro da sua casa, né? Acessando ao seu AVA, a gente vai falar bem detalhado sobre isso aqui, mas ele acessa ao portal, ele tem acesso às informações, desenvolve parte do conhecimento teórico ali, para que quando ele vier para a aula, propriamente dita, ele consiga então, com o conhecimento adquirido na pré-aula, desenvolver e transmitir essas informações e junto com seus colegas e tutor e professor, desenvolver então, aplicar na verdade o conhecimento previamente adquirido. E depois, o que acontece? Depois ele retorna para o ambiente residencial, que é o ambiente da casa dele, para fazer o pós-aula, que são os exercícios de fixações, são materiais proporcionados para que ele fixe o conteúdo e para que ele adquira então o entendimento daquele método, daquela teoria e consiga realizar então outros exercícios complementares. Além disso, o KLS 2.0 tem à disposição os EDs, que são os estudos dirigidos, que nada mais são do que disciplinas de correção e de nivelamento, ok? Eu chamo praticamente de correção e nivelamento, por quê? A maior parte delas está voltada exatamente para nivelar o conhecimento. A gente entende que o sistema educacional ainda não alcançou os níveis ideais, né, de aprendizagem aí para os nossos alunos. Eles chegam na faculdade com muita defasagem em muitas áreas. Então, os estudos dirigidos são voltados exatamente para nivelar, melhorar então esse desempenho nas partes básicas que acabam ficando com falta no período escolar. Então, a gente tem estudo dirigido de interpretação de texto, estudo dirigido de matemática básica, matemática financeira, geometria, gramática, entre outros itens que são importantes aí para o desempenho do aluno, né, a partir do seu conhecimento. E o Adaptive Learning é o seguinte, é exclusivo também da Croton, onde o ensino é adaptado, o conhecimento adquirido é adaptado, né, através das avaliações de proeficiência, dos desafios nota máxima, o aluno consegue apresentar para a instituição quais são, né, as dificuldades que os alunos, né, estatisticamente apresentam, para a partir dessas dificuldades a instituição então elaborar novamente o seu material, corrigir algumas imperfeições
melhorar aí para que nos próximos momentos o aluno consiga suprir essas necessidades. Então o ensino vai se adaptando com as condições que o aluno se encontra para fornecer para ele então essa gama e esse potencial que a gente espera de todos os alunos, ok? Bom, entrando um pouco mais afim relacionado à aula, a gente tem aqui um breve slide explicando um pouco sobre essa metodologia, e aqui é importante que eu vou te detalhar então que a aula do Sistema EAD KLS 2.0 que nós da Anhanguera oferecemos, ela é dividida em 3 partes: pré-aula, aula e pós-aula, ok? O que acontece? Na pré-aula, o aluno desenvolve então o seu conhecimento dentro da sua casa, por isso é um estudo à distância, ok? Uma educação à distância, onde ele entra no AVA, entra no seu portal, realiza então a leitura do material didático, ele realiza todos os conteúdos disponibilizados, conteúdo web que são disponibilizados, e algumas avaliações diagnósticas, que nada mais são que avaliações que vão procurar verificar qual é a situação do aluno, qual é o nível de conhecimento, por isso avaliações diagnósticas. A partir daí, ele adquiriu esse conhecimento na pré-aula, ele passa a ir para a aula, que no sistema semipresencial, né, ou no sistema EAD, no sistema EAD ele acaba fazendo tudo isso em casa, né, 100% EAD. Na faculdade de Anhanguera a gente tem algumas modalidades. Primeiro, 100% EAD, tudo isso o aluno faz somente na casa dele, no seu portal, no seu AVA, e somente vai à faculdade para fazer avaliação presencial. No sistema semipresencial, o aluno vai uma vez na semana na faculdade para ter o seu encontro presencial com o seu tutor, e aí ele realiza então a teleaula, onde tem um professor da disciplina que apresenta as informações, novamente sintetiza o conhecimento, e posteriormente ele tem a aula atividade onde ele executa então exercícios de fixação e aprendizagem contínua. Posterior à aula, no semipresencial, ele retorna para sua casa e realiza o pós-aula, ok? Eu vou especificar detalhes sobre isso também. Bom, no sistema híbrido, né, ou sistema flex, híbrido, não, na verdade é sistema híbrido mesmo, né? O que acontece no sistema híbrido? É onde o aluno tem um sistema semipresencial, ele vai uma vez na semana, em conjunto com aulas práticas. Então, alguns cursos que necessitam de aulas práticas, então o aluno vai uma vez na faculdade, ok, para realizar esse encontro presencial, e depois ele realiza então as aulas práticas em outros dias, em outros momentos. Então ele vai de 1 até 3 vezes na semana para realizar então tanto o encontro presencial, que é a aula, quanto as aulas práticas, que vai variar aí de semestre para semestre, ok? Desta maneira que funciona então esse método, esse modelo, ok? Aplicado. Na sala de aula invertida, eu já deixei bem claro aqui, o que o aluno tem de material disponível. Então, na pré-aula, o objetivo da pré-aula é o quê? Sistematizar os conceitos, provocar reflexão e despertar o interesse do aluno pelo conteúdo. Com que material? Através da web aula, que é disponibilizado no portal, os vídeos, né, sobre a disciplina, sobre o conteúdo, o livro didático, que ele também tem acesso no seu portal, e as atividades diagnósticas. A partir daí, o aluno realizou a pré-aula e ele pode ir então para a aula, que é onde? No sistema semipresencial ou no híbrido, dentro da faculdade. Então, no 100% EAD, ele faz tudo no portal, tudo dentro da casa e não tem ajuda de ninguém. No sistema semipresencial e no híbrido, ele vai ter então o momento da aula, que é onde ele vai até a faculdade, até a instituição, e lá dentro da aula, qual é o objetivo dela? Sistematizar os conceitos da aula. Então ele vai pegar todos os conceitos e vai pôr em ordem para que o aluno consiga entender e construir o seu conhecimento, e vai resolver e debater a aplicação do conteúdo. Então o que acontece? Vai ser levantada uma situação, problema, e o aluno, através do conteúdo adquirido, junto com seus colegas, vão debater soluções e com a orientação do professor que está na sala de aula,
vai debater as possíveis soluções para esta situação problema mediante aquilo que eles adquiriram de conhecimento na pré-aula. A partir de que material ele consegue fazer isso? A partir do plano de aula, dos roteiros de aula prática, né, que quando essa disciplina exige ou quando tem aula prática, então ele consegue realizar aí estas atividades, ok? Feito a aula, tá certinho, bacana, ele vai para o pós-aula. No pós-aula, o que acontece? Há então um aprofundamento por meio das atividades, ele vai ter vários exercícios, né, para realizar e vai se preparar para a próxima aula. Então, pós-aula é um aprofundamento e preparação para a próxima aula. Ele realiza isso através do quê? Das atividades de aprendizagem e fixação, ok? Diante disso, né, a gente já detalhei aqui vários itens no sistema KLS. O vídeo livro didático que eu coloquei aqui é o KLS, né? KLS de cada disciplina e assim por diante. Muito bem. A partir daí, chega na parte onde a maioria das pessoas acabam se encaixando. E por mais que você não estude na faculdade de Anhanguera e ainda, né, não esteja acostumado com o nosso sistema de ensino, provavelmente você já está começando a sentir os impactos do sistema EAD. Por quê? Se você é do ensino médio, você provavelmente já está precisando estudar no sistema à distância, na educação à distância, né? E se você está pensando em ir para uma faculdade, você também está pensando aí sobre qual faculdade escolher, e a maioria das faculdades também estão sofrendo esse impacto por algumas não estarem preparadas para o sistema EAD, e as que estão, os alunos têm que se adaptar, porque a maioria dos nossos alunos saíram do ensino médio e do ensino fundamental, no qual passaram quase 10 anos ou mais de 10 anos da sua vida escolar no sistema tradicional. Então, quando vem para o EAD, o impacto é gigantesco. Eu sei disso, a gente nota todos nos primeiros semestres mesmo, a dificuldade dos alunos em se adaptar com o semestre é uma das maiores causas de evasão. Então, a partir disso que a gente pensou em realizar essa aula para que você entenda, né, qual é a maneira correta, ou no mínimo, não a maneira correta, mas eu digo, quais são as ferramentas que você pode usar para desenvolver a melhor estratégia para você. Por quê? Porque eu não vou vir aqui dizer para você, faça isso, faça aquilo, faça daquele jeito, que esse vai funcionar. Não, eu vou dizer para você, ó, você tem essa ferramenta, você tem essa ferramenta, você pode usar ela da melhor maneira que você achar para você. Você vai organizar isso e vai executar da melhor maneira para você, ok? E a partir daí a gente passa do princípio, planejamento é essencial. Nada que você for fazer funcionará se você não tiver planejamento. Exatamente isso. Por que planejamento? Porque adquirir conhecimento é um processo. E se é um processo, tem início, meio e fim. E se tem início, meio e fim, esse processo, ele existe recursos e existe metodologias para resolver esse processo. Para isso, você já começa a ver a complexidade que é adquirir conhecimento. Portanto, planejamento é estritamente essencial. Você precisa desenvolvê-lo para que as coisas aconteçam e você consiga executar tudo aquilo que é necessário. Desta maneira, o que eu costumo dizer quanto ao planejamento? Primeiro, você deve conhecer todas as atividades que você tem disponível. Por quê? Eu preciso saber quais são os métodos pelos quais eu sou avaliado na minha disciplina. Aqui eu pus uma imagem aqui, né, que é de um portal que a gente tem. E nesse caso aqui, a gente está falando do cronograma. Eu preciso saber quais atividades eu sou avaliado e qual é o prazo que eu tenho para cada uma delas. Em geral, se você estiver na faculdade de Anhanguera, seu professor ou tutor vai já te apresentar um cronograma semestral, onde vai estar lá todas as disciplinas, todas as avaliações virtuais, e você vai conseguir se organizar. Mas primeiro, saber o tempo que você tem para realizar tudo é o primeiro passo. Então, antes de começar qualquer coisa, fala, peraí, quanto tempo eu tenho? Até quando eu preciso entregar? Ok? Desta maneira, você vai levantar, então, quais são as ferramentas? Primeiro, quanto tempo eu tenho? Através de um cronograma.
Segundo, quais são as ferramentas de aprendizagem que eu possuo? Ferramentas que vão me ajudar a adquirir conhecimento, construir o conhecimento para, no dia do cronograma estabelecido, eu realizar minha avaliação e ser aprovado. Conheci o cronograma, conheci as ferramentas de aprendizagem de cada disciplina. E aqui novamente eu coloquei um exemplo do portal aí da Anhanguera, onde eu tenho uma disciplina, por exemplo, ecologia urbana. E aqui eu tenho diversas disciplinas. Tenho diversos tipos de atividade. Eu tenho leitura, tenho engajamento, tenho conteúdo web, atividade diagnóstica, fórum, atividade de aprendizagem, teleaula, avaliação virtual e prova presencial da disciplina. Se eu olho para esse quadro onde estão todas as atividades, eu sei exatamente quais são as ferramentas pelas quais eu vou aprender e adquirir conhecimento. Então, primeiro, eu estabeleci meus prazos. Segundo, eu fiz um levantamento de quais são as ferramentas que me ajudam a adquirir conhecimento, ok? Terceiro, a partir daí, eu vou determinar quais os dias da semana eu vou dedicar somente ao estudo. E por que eu preciso fazer isso? Não somente escolher o dia da semana, mas também calcular o tempo de estudo que você vai dedicar a isso. Tem o cronograma, tem as ferramentas, preciso distribuir todas essas atividades dentro da minha semana. Então primeiro eu vou dizer, segunda, terça, quarta, quinta eu vou estudar, sexta, sábado e domingo não. Ou segunda, quarta e sexta eu estudo, terça, quinta e sábado e domingo não. Quem define isso? Você. Você vai definir os dias necessários para você estudar e facilite sua aprendizagem, o seu conhecimento. O que eu costumo dizer para os alunos do semipresencial e do híbrido, nos quais eu dou aula? Primeiro, eles vão ter sempre na faculdade Anhanguera um dia da semana que eles precisam estar dentro da faculdade. Agora a gente está no sistema, na pandemia, isso não está ocorrendo, mas mesmo assim ainda vai ter um dia da semana onde eles vão ter um encontro com o tutor para realizar as atividades que são estabelecidas. Então, primeiro, esse dia nunca vai mudar, durante os seus 5 anos de faculdade. Se o aluno, por exemplo, ele tem esse encontro presencial ou agora na pandemia, esse encontro virtual com o tutor na quarta-feira, toda quarta-feira ele vai já ter na sua agenda o seu horário especificado, que esse é o período da aula, onde eu vou me encontrar com o tutor, seja lá fisicamente presencial lá na faculdade ou seja virtualmente através aí das plataformas que são disponibilizadas. Esse dia está separado, porém sobra para ele ainda segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. O que eu costumo indicar também para os alunos? Não estuda sábado e domingo. Eu digo isso, sugiro isso. Por quê? Porque sábado e domingo é o dia que você tem que tirar para descansar. É o dia que você vai tirar para sua família, para curtir, para dormir, dormir bastante, ou fazer aquilo que te agrada, aquilo que te satisfaz, aquilo que te dá prazer. Por quê? Porque se você passa a semana inteira já trabalhando e estudando, a maioria de vocês são alunos, são pessoas que estudam e trabalham, imagina só você ter que passar o fim de semana, que é aquele período que você teria para descanso, exatamente para ficar estudando. Isso desgasta a sua aprendizagem e desgasta também a sua vontade de aprender, ok? Então, recomendo que você não estude no fim de semana, ok? Dessa maneira, então, vai sobrar para você segunda, terça, quinta e sexta, ok? No sistema semipresencial, você vai ter, então, vou virar aqui para que vocês vejam aqui segunda, terça, na ordem certa. Quarta-feira é o dia que o aluno supostamente tem seu encontro presencial, então ele já não conta mais, ok? Então, como no sistema semipresencial, híbrido ou no 100% EAD na faculdade de Anhanguera, a gente tem o sistema KLS, então a gente sempre vai ter aula, pré-aula, aula e pós-aula. Então o que eu recomendo para o aluno? Dividir segunda e terça, ele vai distribuir as atividades do pré-aula. Por quê? Porque quarta-feira é a aula dele, onde ele vai se encontrar com o tutor ou o professor. Então, ele vai fazer
pré-aula na segunda e na terça. Quarta ele tem um encontro com o tutor. Quinta e sexta ele vai realizar o pós-aula. Então eu tenho 2 dias para o pré-aula, 1 dia para a aula e 2 dias para o pós-aula. Eventualmente, em algum semestre, caso ele faça parte do híbrido, ele vai ter aí um dos dias da semana, não sei qual, é bem aleatório e depende do semestre, ele vai ter que dedicar um dia para as aulas práticas. Mas ele conhecendo os prazos que ele tem para entregar, você conhecendo os prazos que você tem para entregar, conhecendo as atividades que compõem cada parte da sala de aula invertida, você tem a capacidade então de distribuir suas tarefas, suas atividades dentro desse período, ok? E como é que você vai fazer isso? Primeiro, sugestão minha. Eu tenho, por exemplo, vou voltar aqui, ó, vamos pensar na pré-aula. Na pré-aula eu tenho web aula, tenho livro didático, tenho atividades diagnósticas e alguma outra coisa que o tutor passar. Vamos chamar aqui, vamos dizer que, pegar aqui, ó, tem web aula, vídeo, livro didático e atividade diagnóstica. Eu tenho 4 atividades que vão ser distribuídas nos 2 dias aqui, ó, de pré-aula, ok? Então essas 4 atividades eu vou distribuir nesses 2 dias, que no meu caso aqui é uma semana de 5 dias, eu estou excluindo o fim de semana porque eu recomendo que não estude, ok? Então, na segunda e na terça eu tenho que realizar o pré-aula e eu vou ter então web aula para assistir, o vídeo para assistir, o livro didático para ler e as atividades diagnósticas. Então, antes de você distribuir, o que eu recomendo você fazer? Primeiro, você vai lá no web aula pela primeira vez, realiza a web aula. Só que você vai realizar ela com um cronômetro do lado, ok? Por quê? Você precisa verificar quanto tempo você leva para realizar a web aula. Fazendo isso, você deixa de lado, você anota, ó, para a web aula eu gasto tantos minutos para realizar, beleza? Depois você vai para o vídeo, verifica qual é o tempo de duração do vídeo que você precisa assistir e marca esse tempo de duração. Depois você vai para o livro didático e você tem que ler lá, vamos dizer que você tem que ler o livro geralmente o livro didático de cada disciplina é umas 220 páginas, vamos pensar aí, dividido em 4 unidades, vai dar 50 páginas, vamos supor que seja 50 páginas na pré-aula, então nesses 2 dias você tem que ler 50 páginas. O que eu recomendo você fazer? Leia uma página e verifique quanto tempo você leva para ler essa uma página e anota. Beleza? E depois você vai fazer a atividade diagnóstica, marcando o tempo e a nota. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai pensar, primeiro, eu tenho a web aula é esse período, é esse tempo, vídeo em média é esse tempo de duração, livro didático, em uma página eu leio em tantos minutos, então quantos minutos eu vou levar para ler 50 páginas? Você multiplica os 50 pelo tempo que você levou para ler uma página. Feito isso, você vai ver o tempo necessário para você ler as 50 páginas da unidade, da sessão. Aí você vai para a atividade diagnóstica e marca esse tempo. O que você vai fazer? Você vai somar todo esse tempo que você gastou nas 4 atividades. A partir daí, você vai lá descobrir, eu precisei de 4 horas para realizar todas as atividades completas. O que você vai fazer então? Eu tenho 2 dias da semana que eu dedico à pré-aula. Então, essas 4 horas eu vou distribuir nesses 2 dias. Posso deixar aqui 2 horas para segunda, 2 horas para terça. Isso vai facilitar muito o seu trabalho e o seu aprendizado, ok? E depois vamos supor, feito e distribuído a pré-aula, maravilha, meu cronograma está certinho, meus horários estão estabelecidos, show de bola. A aula em geral, ela tem o seu período de duração de 3 horas e vai ser sempre na data específica. Se você estiver no semipresencial ou no híbrido, no 100% EAD, você não tem a pré-aula, você não tem a aula, ok? Dentro da faculdade, todo o aprendizado é no portal. Mas eu tenho pós-aula, e no pós-aula eu tenho atividades de aprendizagem e fixação. O que você vai fazer? Calcular quanto tempo você leva para realizar essas atividades e distribuir nesses 2 dias que você tem disponível. A partir daí, você vai fazer o quê? Vai construir para você uma agenda
ok? Né? E é o que eu falei aqui para vocês. Calculei a atividade de quanto tempo leva para cada página, multipliquei pelo total de páginas que eu preciso ler. Calculei a duração das videoaulas, calculei o tempo da web aula, calculei o tempo das atividades do AVA e a partir daí eu vou distribuir então dentro de uma agenda. Por incrível que pareça, as pessoas negligenciam a agenda, mas ela é muito, mas muito funcional e com certeza vai te dar uma clareza de ideias e vai deixar você muito mais eficiente no desempenho aí das suas atividades, ok? Então o que você vai fazer? Eu construo uma agenda para você. Essa agenda aqui para mim ainda está errada, viu? Porque aqui está marcando para estudar no sábado e no domingo, eu não costumo fazer isso, né? Mas você vai, sabendo desse período que você tem para cada atividade, primeira dica, dê preferência para o melhor horário que você tem rendimento. Ou, melhor, corrigindo, dê preferência para o horário onde você tem o melhor rendimento. Se você tem um melhor rendimento de noite, e você tem essa disponibilidade, é claro, Paulo, eu vou muito bem depois das 10. Às 10 eu funciono demais para estudar. Então você vai pegar nos seus dias da semana e distribuir suas tarefas depois das 10, como é o caso aqui que está marcado aqui. Na verdade aqui está marcado depois das 8, né, das 8 da noite. Mas se você tem esse rendimento depois das 10, você distribui essas atividades depois das 10 horas da noite. E segunda dica, evite períodos muito longos de estudo. Eu geralmente indico que você tenha intervalos durante longos períodos de estudo. Por quê? Porque é muito fácil você se perder e você desfocar, você tirar o foco daquilo que você está fazendo por alguma coisa que chama a sua atenção. Então eu recomendo que você já tenha estabelecido aí certos períodos, né, de descanso. Você tira lá, põe o celular para despertar, vou estudar 30 minutos. Estuda 30 minutos, descansa 5. E nesses 5 de descanso você realmente vai fazer qualquer outra coisa. Né? Sei lá, esvazia sua cabeça, vai andar, toma um café, vai ao banheiro, se mexe um pouco, dá uma exercitada, retorna para o estudo. Por quê? Se você ficar muito tempo estudando, o seu cérebro não consegue absorver tudo aquilo que está estudando. Agora, se você faz fracionado, com certeza o seu acúmulo de conhecimento vai ser bem maior, ok? A partir daí, então, voltando aqui, você calculou, vamos voltar desde primeiro. Você já tem em mãos o cronograma das atividades, tem as ferramentas de aprendizagem de cada disciplina, já estabeleceu os dias da semana que você vai estudar, e incluiu, né, o seu encontro presencial caso você tenha. Já calculou o tempo necessário para cada atividade? Você vai dividir então as suas atividades com o seu tempo estimado em cada dia da semana que você já estabeleceu. A partir daí, facilita gigantescamente a sua aprendizagem, com certeza as coisas vão desacumular. É natural que tudo isso aqui que eu disse para vocês exija o quê? Disciplina. Não tem como você fazer uma faculdade EAD e você não desenvolver isso. Você precisa desenvolver, porque a disciplina é a primeira ferramenta que você tem que usar para adquirir conhecimento no sistema EAD, ok? Feito isso, uma das coisas mais importantes no período de estudo, encontrar um local adequado para você estudar. Primeiro, esse local adequado ele tem que considerar 3 coisas, né, que eu estabeleci aqui. Primeiro, um local arejado. Não dá para você estudar num lugar apertadinho, né? Mas aí você vai falar, então eu não tenho escritório em casa, eu não tenho um quarto específico para estudar. Eu sei, eu entendo isso. E essa é a situação da maioria das pessoas. E até contar uma notícia aqui para vocês, mas a engenharia em si, a engenharia e arquitetura, engenharia civil e arquitetura, já está mudando a forma de projetar pensando nisso, porque hoje a maioria das pessoas estão trabalhando no home office. E no home office você precisa de um local arejado, né, um local que seja bem iluminado, um local que seja bem isolado acusticamente, para que você não seja interrompido. E a maioria das casas, nenhuma delas se preocupavam com isso, porém hoje já é uma preocupação de quem trabalha na construção civil, né? Então, primeiro, escolha um local arejado, um local que tenha ventilação, mais oxigênio entrando no seu corpo, oxigênio no cérebro, você consegue absorver bastante conhecimento. Pouco oxigênio no cérebro, você não vai aprender nada, tá certo? Isso
cientificamente comprovado. Segundo, boa iluminação. Você não vai estudar num lugar muito escuro. Por quê? Porque você vai forçar sua vista, você vai ter que gastar mais energia para conseguir absorver as informações que estão dispostas para você. Então, um local bem iluminado também é fundamental. E terceiro, né? Evite estudar ao máximo deitado. Ninguém estuda deitado, pessoal. Por quê? Porque você começa a estudar, acabou, já era, você dorme, tá certo? Então procura um local onde você possa pôr uma cadeira, confortável, é claro, não tão confortável que senão você relaxa, mas confortável, né, na medida do possível uma mesa, para que você consiga estabelecer um espaço apropriado para colocar todos os materiais que você precisa, né? Tenta, e eu vou dizer para você, tem muita dica na internet para você construir esse tipo de ambiente dentro da sua casa. E tem muita mesmo. No YouTube, se você precisar, você vai achar muitas informações para como construir esse tipo de espaço para você, tá certo? Feito isso, rotina é necessária. Desenvolver a rotina, desenvolver disciplina para executar é estritamente necessário. Se você não fizer isso, dificilmente você vai adquirir esse conhecimento que você está tão almejando assim e querendo aprender, ok? E partindo disso, eu vou trazer para vocês algumas dicas. Primeira dica, conscientize sua família. É muito natural que você tenha entrado numa graduação, né, ou fazendo um curso EAD, ou estudando à distância em casa, e no meio do seu estudo, alguém da sua família venha e te pergunte uma coisa totalmente aleatória. Fala, como é que está o fulano de tal? Aí você que estava concentrado lá na sua raiz quadrada, já sumiu e você se perde. O que eu recomendo você fazer para solucionar isso? Antes de tudo, senta com a sua família, explica para ela, né, para todos os membros aí que estão dentro da sua casa ou que frequentam a sua casa, os seus horários, mostra para eles, primeiro pessoal, eu estou estudando, eu faço essa faculdade, faço esse curso EAD, com o seguinte propósito, esse é meu propósito por conta da faculdade. Para isso, eu estabeleci uma rotina de estudo, que é essa aqui. Nesses dias eu vou estar estudando. Para isso, eu peço para vocês a compreensão e, na medida do possível, me ajudem mantendo um ambiente tranquilo para que eu possa estudar. Principalmente se você não tem um ambiente na sua casa onde você pode fechar a porta e estudar. Se você se na sua casa não tem esse tipo de ambiente, provavelmente você vai ter que estudar na cozinha, provavelmente você vai ter que estudar na casa, na sala ou no seu quarto, mas mesmo assim no quarto você não tem toda aquela estrutura para isso. Diante disso, você precisa de comunicação. Comunica-se com a sua família e fala, nesses horários eu preciso de silêncio, nesses horários eu preciso aí que vocês tenham compreensão e me ajudem para que eu possa adquirir esse conhecimento e ir bem naquilo que eu estou empregando a minha energia. Tenho certeza que todos vão te compreender, tenho certeza que se você explicar a razão de você estar fazendo isso, com certeza eles vão te entender e vão aceitar aí, com o coração totalmente aberto as suas sugestões e até vão sugerir outras opções para você resolver esse tipo de problema. Segunda dica, importantíssima, tire horas de lazer. Tire um momento da sua vida que você possa, sei lá, jogar um futebol, jogar um vôlei, fazer uma natação, correr, ou jogar videogame, ler um livro, ler um gibi, falar com a família, conversar, fazer um churrasco, pescar, não sei. Tira um momento do lazer, porque ele é essencial para que a sua saúde mental funcione, a sua mente consiga trabalhar bacana, o seu corpo consiga se desenvolver, ok? Porque é necessário que alguns hormônios que surgem, geralmente quando a gente realiza uma atividade prazerosa, eles são essenciais para o nosso desenvolvimento. Nem sempre, eu digo que nem sempre, e eu digo que a maioria não tem o estudo como algo prazeroso. Eu até digo para os meus alunos, estudar não dá prazer. Estudar não se dá prazer para você, você é um cara diferente, muito diferente. Porque estudar não dá prazer, mas é importante, ok? Então, se não me dá prazer, eu preciso realizar em outros momentos coisas que me dão prazer para que a balança fique equilibrada. A ideia da vida é você manter um equilíbrio, ok?
Então procure tirar horas de lazer, principalmente com a sua família, essa mesma que você já falou para eles que não é para encher o saco de você quando você estiver estudando, ok? Terceiro, cuide da sua saúde. Se você tira horas de lazer para uma atividade física, isso é muito importante. E cuidar da saúde, eu digo aqui, cuidar do sono, cuidar da alimentação, ok? Beber bastante água, até minha esposa estava me cobrando esse dia. Beber água também é estritamente funcional para que seu corpo se mantenha saudável, ok? Então, cuide da saúde, porque se seu corpo estiver doente, como é que você vai estudar? Se sua mente estiver cansada, dor de cabeça porque você não comeu direito, porque você não dormiu direito, como é que você vai ter cabeça para estudar? Ou você está lá com a barriga roncando de fome e você vai, não, eu preciso terminar essa prova aqui, eu preciso terminar essas atividades. Espera aí, primeiro eu cuido da minha saúde, coloque prioridade naquilo que é importante para você. E eu tenho certeza que a sua saúde é e deve ser uma das maiores prioridades para você. Então, saúde em primeiro lugar. Pô, cuidei da minha saúde, agora eu vou estudar, tá certo? Dormir bem. Outra coisa também, muitas pessoas fazem isso. Eu recomendo, é minha recomendação, que, por exemplo, eu tenho uma atividade para entregar amanhã. Eu recomendo que você durma hoje mais cedo e acorde amanhã mais cedo para fazer essa atividade, do que você passe a noite inteira fazendo essa atividade. Com certeza o seu desempenho vai ser totalmente diferente. Mas é claro que para recomendar isso eu recomendo uma coisa melhor. Faça antes do prazo, para que você não tenha que fazer em cima da hora. Né? Muita gente acaba deixando para a última hora, por quê? Porque não segue essas dicas que eu deixei aqui para vocês. Quarto, se você conscientizou sua família, ok? Você falou com eles, né? Avisou todo mundo, pá, legal? Eles não vão te incomodar, porém outras coisas podem te interromper. E aí eu vou no último item aqui do meu slide aí, que é o quê? O risco do mau uso das tecnologias em relação ao estudo. Se você está estudando no sistema EAD, provavelmente você vai estar com um notebook na sua frente, um computador, um tablet, um celular. Porém, se você não souber fazer uso dessa tecnologia, ao invés de te ajudar a adquirir o conhecimento, a aprender e possivelmente resolver e solucionar o problema que você está querendo solucionar, ele vai te atrapalhar. Então, evite ao máximo interrupções. Evite. Se você já se conhece, já fez uma autoavaliação e viu, poxa, eu tenho uma fraqueza para redes sociais. Se eu ver ali um negocinho vermelho, eu já vou olhar e eu me disperso do estudo. O que eu recomendo você fazer? Existem nos desktops, notebook, aí, ou até no próprio celular, você pode criar um perfil né, de silenciamento, onde as redes sociais, por exemplo, não funcionam. Okay? Você pode acessar aí no YouTube e procurar para você ver. Né? Eu quero construir um perfil aqui no meu notebook, onde ele bloqueia as redes sociais. Nesse período, quando eu entro nesse perfil, é para estudar e nada mais que não seja a plataforma de estudo abre para que eu consiga executar e não me dispersar. É claro, estou dizendo isso para você se você já se considera aí alguém realmente até, vamos lá, viciado nessas coisas. Né? Então, você se conhece, você sabe aquilo que te faz mal, aquilo que te atrapalha. E se você não evitar isso, meu irmão, você vai ter dor de cabeça. E uma coisa importante aqui, que é o penúltimo aqui, item das minhas dicas, foco é poder. Se você foca naquilo que está fazendo, com certeza você vai fazer ele bem feito e vai ter eficiência e eficácia naquilo que está fazendo. Se você está fazendo uma coisa, de repente muda para outra, depois muda para outra, meu irmão, sem chance, não tem resultado que você possa alcançar com isso. Com certeza vai ficar muito falho e você não vai gostar daquilo que você vai obter, ok? Outras dicas importantes aqui. Seguinte, faça anotações. Você está estudando, principalmente no sistema EAD, você está lendo um PDF, ou você já está assistindo um vídeo aula, está fazendo um conteúdo web, meu irmão, já tem o seu caderninho do lado e peraí, eu entendi essa frase, entendi esse contexto, vou lá anotar, porque a gente entende que, né, de acordo com alguns estudos, que a gente retém muito mais informação quando a gente ouve, vê, fala e anota o que a gente está aprendendo, ok? E você vai aprender muito mais, aí deixa uma outra dica, principalmente quando você fala às outras pessoas, você ensina aquilo que você está aprendendo às outras pessoas. Fechou?
Outra dica, você não está sozinho, você sempre vai ter seu tutor, você vai ter seu professor, você vai ter o coordenador, vai ter os colegas do curso, todo mundo está aqui no mesmo barco que você e todos eles querem chegar ao final, ao objetivo final, que é a graduação. Por exemplo, o meu objetivo como tutor é ver meus alunos se graduarem, pegarem seu diploma e falar, poxa, eu sou engenheiro agora. Que orgulho que dá isso na gente, é muito prazeroso, muito mais prazeroso do que várias coisas na vida, né? Então, você não está sozinho, e nossa tarefa aqui, nosso trabalho é para que você consiga se dar bem. E sempre, mas sempre que necessário e possível, faça atualizações da sua rotina. Se você vê que já não está funcionando como você esperava, faça atualizações. Você tem essa disposição, muda os dias, muda os horários, muda a rotina, principalmente o pessoal que trabalha aí em sistema de turno, provavelmente você vai ter que sempre estar fazendo essa atualização da rotina para mudar aí essas configurações, tá certo? Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa com essa live de hoje. Digo para você compartilhar com os amigos, ela vai ficar disponível aí na nossa página do Facebook. Então não se preocupe se você não conseguiu ficar até o final, se pegou no meio, ela vai estar disponível aí, você pode mandar para outras pessoas, ok? E no mais, pessoal, eu digo para vocês, todos têm o potencial de se dar bem, de ter ótimos resultados numa faculdade, ok? Principalmente a faculdade de engenharia, que é a faculdade na qual eu dou aula. A maioria fica com receio, ou principalmente, vou fazer engenharia no híbrido, mas será que dá certo? Primeiro, dá certo. Tem muita gente fazendo, está tendo muito resultado, ok? E vale muito a pena. Só que é o seguinte, se você está migrando já para o sistema presencial, digo para você o seguinte, já começa a entender como funciona o sistema, já começa a verificar qual é a realidade do sistema, como ele funciona e se preparar, porque o choque é muito grande para a maioria das pessoas, mas se você estiver preparado, com certeza você vai se dar muito melhor do que a maioria que não teve esse conhecimento ou não adquiriu essa expertise, ok? No mais, pessoal, eu agradeço a todos pela presença de vocês. Foi muito bacana estar aqui com vocês hoje. E, mais uma vez, fiquem conectados aí na nossa página do Facebook. Por quê? Porque a gente está com mais lives aí para acontecer, ok? Todo dia a gente está com lives muito boas, ok? Muito importante aí. E você não pode ficar de fora, tá certo? Você precisa aí estar junto e conectado aí para que você não perca nenhuma das nossas oportunidades aí de adquirir conhecimento. Fechou, pessoal? Um agradecimento a todos que permaneceram aí, que assistiram essa live, que gostaram daquilo que aprenderam aqui junto conosco. E digo para vocês, nos vemos aí na próxima, ok? Aprendendo um pouquinho mais e falando um pouquinho mais de alguns assuntos aí que são importantes para nós. Fechou? Aqui o engenheiro civil e tutor das engenharias Paulo César. Um agradecimento a todos e à Faculdade Anhanguera. E até a próxima, então, pessoal. Nós nos vemos por aí, tá certo? Até mais!